Olá, daqui Carpinteiro Amador. Se tens seguido os episódios da renovação da minha oficina, então sabes que no primeiro episódio tivemos que aumentar esta nova secção. No segundo episódio tratamos das pinturas e do teto. Neste episódio vamos construir essas escadas patamar coisa. Como é que isso se chama? Primeiro estive a pensar um bocado como é que eu podia fazer a coisa sem ocupar muito espaço. Então medi 20 cm desde a parte de cima, que é tecnicamente o primeiro degrau. Então eu usei um nível e risquei onde é que ia ficar o primeiro barrote. Eu decidi que a parte de trás não ia ter pernas, mas sim ia ser presa à parede. Assim a coisa ficava mais segura. Para as duas e únicas pernas da frente, eu usei barrotes de 7 cm por 7 cm. E comecei por marcar o espaço do barrote e diminuí a altura da serra para cortar só metade do barrote. E então comecei por fazer vários cortes com a serra circular e usei um martelo para partir todas aquelas pequenas tiras de madeira. No fim eu usei um formão para limpar aqueles restos que faltavam. Essa técnica até que é fácil, o problema foi fazê-la 8 vezes. Depois fiz um teste a seco só para ver se a coisa encaixava bem e por acaso a coisa até que encaixou logo à primeira. Comecei com os parafusos e o problema é que eu não tinha parafusos maiores, então usei uma broca para fazer um pequeno buraco para que o parafuso entrasse mais na madeira. Depois disso usei cola nas uniões para dar extra segurança à coisa. Eu basicamente uso cola para tudo o que eu faço. Continuando, coloquei os parafusos à mão e foi só parafusar usando sempre um esquadro para certificar-me que a coisa estava a 90 graus. Um pequeno test drive e a coisa está sólida. Para pendurar a coisa à parede eu usei duas buchas metálicas de 8 mm, mas elas não eram suficientemente grandes para entrar na parede por causa da espessura do barrote. Por isso eu fiz o que fiz há bocado. Usei uma broca de 30 mm que era ligeiramente maior do que a bucha. Comecei por fazer o furo, mas a broca não estava a furar muito bem. Por isso eu usei uma mais pequena. E então depois voltei para a broca de 30 e fiz o resto do buraco. E assim a broca já consegue entrar no cimento. Já agora, eu usei os tais barrotes de 7x7 para fazer as pernas da frente da coisa. Eu a parafusei por cima com 5 parafusos e é mais do que suficiente. A gravidade é que vai fazer o trabalho todo da coisa. Então fiz os furos com uma broca de 8 mm e coloquei a bucha com a ajuda do martelo. Depois foi só apertar com a chave de roquete. Cortei as tábuas de madeira de 4 cm de espessura para tapar a parte de cima da coisa. Claro que fiz um test drive para ver se a tábua vergava, mas nope. Ela tem 4 cm de espessura e 90 de comprimento. É complicado vergar aquilo. Aqui eu usei só parafusos. A cola não era necessária porque a força é feita de cima para baixo e os parafusos eram mais do que suficientes. E outra vez fiz um test drive e só pelo som dá para ver que a coisa está power. Então usei o resto das tábuas para tapar os lados para a coisa ficar mais bonitinha. E para finalizar, passei uma lixa de 80 e depois 180. No fim, eu depois explico porque é que usei só essas duas lixas. E aqui está, a parte de cima da coisa está pronta. E agora chegamos à parte mais difícil desse projeto, que era fazer as escadas. Essa parte de cima nem tanto, porque a parte de cima é uma espécie de caixa. Agora as escadas, sim, por duas razões. Primeiro, a mais óbvia, eu nunca tinha feito umas escadas. E segundo, eu tinha algumas limitações no que conta às escadas. Primeiro, eu não queria fazer as escadas para este lado, porque ia ocupar imenso espaço útil aqui. Por isso eu fiz junto à parede, mas isso apresentava outro problema. E o problema é que eu vou construir aqui uma espécie de segundo andar, por isso eu vou precisar de passar uma viga de um lado da parede ao outro. E se as escadas forem muito compridas, eu vou bater com a cabeça na viga quando estiver a descer. É verdade que eu podia ter subido este patamar até à face da porta, mas eu não fiz porque se fizesse isso ficaria com os 4 degraus aqui à frente. E essa face aqui teria que ficar mais desviada para a frente e ia bater com a cabeça na viga, como eu já disse há bocado. Eu tive que ter em consideração várias coisas. Entre elas, a espessura do degrau, o comprimento do degrau, se bem que o comprimento não é assim tão importante, a largura do degrau, isto sim,
Eu queria que fosse algo mais ou menos do tamanho do meu pé. E algo também muito importante é a altura, a distância entre cada degrau. Se fosse muito pequeno, eu ia tropeçar com frequência. Se for muito alto, eu também ia tropeçar com frequência. Por isso fui investigar e vi que o número mágico estava mais ou menos entre os 16 e os 20 centímetros. Por isso eu fiz essas com 20 centímetros. E mesmo assim eu fiz um teste, coloquei 2 tábuas num escadote só para simular uma altura de 20 centímetros e subi e desci só para ver se era confortável. Sabendo disso, então cortei os degraus tanto em largura como comprimento e lixei-os no fim. Depois coloquei 2 degraus juntos só para saber o espaço que eles iam ocupar e com isso eu já consegui obter o ângulo da barra do lado para cortar. E aqui vocês já podem ver um dos lados já cortados e reparem também que eu fiz um dente aqui para dar mais solidez ao encaixe da coisa. Então peguei nesse que já está feito e usei-o como molde para fazer o segundo. E o segundo foi bem mais rápido e fácil. E já dá para ver aqui os 2 prontos. A coisa já começa a ter forma. Essa parte foi um bocado chata. Eu já coloquei os parafusos e mudei as escadas para a parte da frente para poder aparafusar dos 2 lados. Eu fiz isso porque um dos lados está encostado à parede e eu não conseguia parafusar. Por isso é que mudei temporariamente para a parte da frente. É óbvio que 3 parafusos em cada lado não ia ser suficiente para aguentar com o meu peso. Por isso eu fiz esses suportes aqui para colocar debaixo dos degraus. Eu usei bastante cola e 5 parafusos em cada suporte. São esses suportes que vão suportar 90% do peso. Só para dar mais força ao encaixe, eu parafusei um parafuso em 45 graus contra a parte de trás e outro em baixo contra o cimento e fiz o meu primeiro test drive. A coisa está power e super sólida. É que nem mexe e nem abana. Sim senhor, estou satisfeito. Só não estou muito satisfeito com aqueles bicos ali. Alguém vai tropeçar ali. Então eu usei uma rebarbadora com uma lixa de 80, mas pelo andar da coisa eu ia levar ali um bom bocado. Por isso mudei para um disco de esculpir madeira e foi literalmente 2 minutos, nem tanto. Então foi passar a lixadeira e finalizei com uma lixa à mão, só para afinar os detalhes e ficou assim. E a coisa já está construída. Agora vamos ao acabamento. Como sempre, é preciso limpar tudo muito bem. E depois forrei o chão com fita cola. Primeiro eu usei um stain de cor Pink California. É o mesmo que usei nas vigas do teto. Eu mostrei isso no episódio passado. E está pronto, foi assim que ficou. Se repararem, eu comprei as madeiras em bruto sem estarem lixadas. Eu depois dei uma lixa de 80 e depois passei automaticamente para uma 180. Se queres um acabamento completamente liso, não faças isso. Eu tenho aqui um vídeo que explica truques e dicas de como lixar a madeira. Eu fiz assim de propósito. Eu queria aquele aspecto rústico, de madeira usada, se repararem, vejam aqui as marcas da serra e os buracos e os nicos. Era este mesmo efeito que eu queria. Gostos não se discutem. No próximo episódio eu vou criar aqui uma espécie de segundo andar. Por isso, se quiseres receber novidades, subscreve o canal e bate em um like. Vá, até para a semana. Escadas, mini escadas, patamar com escadas, entrada com elevação em escadas. Coisa